Olá, meus amados amigos, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui mais um dia, podendo conversar, podendo aprender junto com vocês, continuar esse nosso estudo em cima das epístolas de Paulo, né? Quero começar nossa aula novamente com uma oração, né? E também agradecendo a Deus pela proteção. Espero que todos vocês estejam seguros, né? Esse ciclone que passou essa semana afetou bastante gente aqui. Que Deus também conceda graça e conceda também aos irmãos o recurso necessário para conseguir tocar a vida depois disso. Conheço alguns irmãos de nossa igreja que foram afetados de alguma maneira ou de outra. Então que Deus realmente continue nos guardando. Graças a Deus, eu e minha esposa estamos bem, nada aconteceu conosco, mas que Deus guarde aqueles que foram afetados, né? Pai, muito obrigado porque mais uma vez podemos estar juntos estudando Tua Palavra, juntos caminhando, Pai, aprendendo. Te louvo por esses escritos que o Senhor nos deixou, tão preciosos, que nos mostram como podemos conhecer mais a Ti, como podemos aprender mais sobre Ti e com isso podemos Te servir melhor. Te louvo, Pai, porque o Senhor nos guardou aqui em casa durante esse ciclone que passou, Pai, com tanto estrago, com tanta destruição, Pai. E rogo pela vida dos nossos irmãos, Pai, que infelizmente foram afetados por isso ainda. Que o Senhor os proteja também e o Senhor os ajude a reconstruir aquilo que for necessário. Em nome de Jesus é que eu entrego essa aula. Amém. Bom, como vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Estamos vendo as epístolas paulinas e vimos semana passada já as cartas de Coríntios e agora vamos para a carta de Romanos, né? Ah, como opinião pessoal, Romanos é a minha carta predileta, a minha carta favorita. Vocês vão ver que na aula eu também vou citar isso, mas que é uma carta que influenciou demais a história da igreja, né? Não só quanto à questão de salvação, mas a história da igreja em si foi muito afetada por essa carta. Ela é muito profunda, é a mais teológica. Então, novamente, eu não vou conseguir passar ponto a ponto com vocês, né? Cada coisinha na sua minúcia, nos seus detalhes. Eu já usei essa carta, inclusive, para discipulado. Eu passei quase um ano dando discipulado com ela e não consegui finalizar a carta. Então é muito assunto, é muito denso, mas eu tentei pegar aqui um panorama geral dos ensinamentos que Paulo colocou nela, né? Vocês sabem que eu gosto de começar sempre pelo contexto da carta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a carta de Romanos. Em primeiro lugar, Roma, né? Roma era a capital do Império Romano. Atualmente é a capital da Itália, né? Existe até hoje a cidade. Ela foi fundada em 753 a.C. E ela é bem conhecida como a cidade das sete colinas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é porque a cidade em si se estende por sete colinas realmente, né? E ela, como capital de Roma, né, capital do Império Romano, ela teve, na verdade, ela sediou três tipos diferentes de governo, porque o Império Romano, assim chamado, ele, na verdade, teve três tipos de governo. Ele começou como uma monarquia, depois se transformou numa república e, por último, no Império Romano, realmente, né? Como monarquia, ficou ali de 753, quando foi fundada, até 510 a.C. Neste período, nesse tempo aí, teve 7 reis que dominaram sobre Roma, né? Depois disso, a partir de 1510, ela passa a se tornar uma república. E aí ela é governada pelos chamados cônsules. Eles eram eleitos, né? Então já começa a questão da democracia aí aparecendo, mas eles presidiam o Senado romano. E é justamente nessa época que o Império Romano em si começa a ter essa expansão muito grande, suas fronteiras começam a crescer, importantes obras de construção começam a ser realizadas ao longo de todo o território. As estradas são uma delas, que a gente já, certeza que a grande maioria já ouviu falar das estradas romanas, né? Então, nesse início, nessa república que isso começa. E depois, em 31 antes de Cristo, esse regime de governo republicano é encerrado e dá agora início ao Império, né? César Augustus foi o primeiro imperador que teve em Roma.
e ele é o responsável pela reforma agora da cidade de Roma. Então, Roma começa agora a se transformar numa cidade muito grande, bela, imponente, fortemente armada. Então, uma cidade digna da capital do tamanho do império que era o Império Romano. E justamente é no coração do Império Romano, em Roma, que era um império em parte admirável por tudo que fez, pela Pax Romana, né, por conseguir conciliar todos os reinos. A gente sabe que isso veio através, na verdade, da opressão, mas é no coração dessa cidade que se inicia, então, uma igreja. A grande maioria dessa igreja formada por gentios romanos, mas também dentro dela alguns judeus. E é justamente para essa igreja que Paulo então escreve a carta, a igreja que ficava na cidade de Roma, e é uma carta, uma das mais importantes quando a gente tem como ponto de vista teológico, é a carta mais profunda teologicamente falando. A primeira conexão, a primeira interação entre Paulo e Roma, que a gente tem noticiado na própria palavra, né, é através de Áquila e Priscila. Quando Paulo está lá em Corinto, a gente vê isso lá em Atos 18, ele se encontra com um casal chamado Áquila e a sua esposa Priscila. Eles são judeus que saíram de Roma, tiveram que deixar Roma, porque o imperador Cláudio expulsou todos os judeus da cidade. Então eles acabam se mudando, vão ali para Corinto e lá eles conhecem Paulo, eles formam uma boa amizade ali, eles são cooperadores de Paulo no ministério. E de Paulo ouvir deles e de outras pessoas que ele conhecia, ouvindo falar de toda a expansão que o Império estava tendo, que o Império Romano estava tendo, Paulo decide então que era importante que ele visitasse Roma. Em Atos 19 ele vai citar isso, que ele queria, ele tinha amigos por lá que ele conhecia e também ele queria visitar a capital do Império para fortalecer ali os irmãos. E o desejo dele era depois ali continuar rumo à Espanha ainda, né, coisa que ele acabou não fazendo. Roma, ela era muito parecida com uma cidade como nós temos hoje, uma cidade moderna. Prédios públicos luxuosos, ruas, né, movimentadas com carruagens, com cavalos, edifícios luxuosos. As casas mais ricas não eram construídas no centro da cidade, sim, mas sim sobre as colinas. Né? Tinham 7 colinas e as casas mais ricas eram muito bem elaboradas, grandes, com muitos escravos para servir e mais bem distribuídas. Né? E no interior da cidade mesmo, onde tinham ruas e avenidas, ruas muitas vezes apertadas, existiam prédios grandes com habitações coletivas, né? Eram prédios onde muita gente morava e estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas vivia por ali, e a grande maioria nessas habitações precárias, e os grandes poderosos da cidade, generais e tudo mais, moravam nessas casas ricas, amplas e grandes, né? Por fora da cidade. O Estado romano, ele provia ao povo alimento e diversão. Essa era a ideia do imperador para a cidade de Roma. Né? Então, o vinho era abundante, era barato de comprar, eles tinham jogos, né, e enormes multidões iam lá. O Coliseu é um exemplo disso e até hoje permanece boa parte de pé. E lá aconteciam diversos tipos dos jogos romanos, como corridas de carro, de bigas, combates de gladiadores, apresentações teatrais. Então, era muito importante em Roma a questão do entretenimento para o povo. E Paulo sempre quis ir para Roma, mas ele acabou conseguindo ir para Roma não do jeito que ele imaginava. A gente vê que a primeira vez que Paulo vai para Roma é preso. Né? Ele, para não ser morto em Jerusalém, a gente já contou essa história, ele então apela para César, e ele é preso e ele é levado como prisioneiro para Roma. Ele fica ali cerca de 2 anos. Como ninguém apareceu lá para acusar ele de alguma coisa, o imperador resolve soltar e fala: ninguém te acusou de nada, eu também não vou te acusar. Ele é solto. Ele passa cerca de 4 anos, ainda faz mais uma viagem, uma pequena viagem missionária, novamente é preso, volta para Roma, só que dessa vez ele é martirizado. Então, um contexto um pouquinho dessa cidade, uma cidade muito poderosa. Interessante a gente perceber como Paulo escreve sobre o poder de Deus para o romano. Isso era muito vivo, porque Roma era muito poderosa, era a cidade mais poderosa do mundo na época. Né?
Então Paulo contextualiza a sua mensagem também. Falando propriamente da Epístola de Romanos, né? Como eu falei para vocês, é uma das epístolas mais marcantes da história, né? O testemunho de Romanos tem enriquecido diversas gerações de crentes e tem sido catalisador de reformas e mudanças na igreja de uma maneira sem igual. Como, por exemplo, no quarto século, um jovem atormentado sentiu Deus falando com ele, falando para ele abrir a Bíblia e ele ler a primeira passagem que ele pusesse os olhos. E quando ele abriu a Bíblia, ele abriu justamente em Romanos 13, de 13 e 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nesse mesmo instante, Santo Agostinho, que foi quem disse essas palavras, diz que a luz entrou no seu coração e todas as trevas de dúvida se dissiparam. Ele, literalmente, esse é o relato da conversão de quem hoje nós conhecemos como Santo Agostinho, alguém que influenciou demais a reforma da igreja depois, né? Quando a gente fala da reforma lá com Lutero. E Lutero é outro exemplo disso. Lá no século XVI, ele foi liberto dos seus conflitos que ele tinha. Ele tinha brigas e conflitos com Deus muito grandes. Ele conseguiu ser liberto disso reafirmando a salvação pela graça, não por obras, por meio da fé. Em que textos ele usou isso? Ele usou os textos de Romanos, capítulo 1, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E no capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lutero foi fortemente influenciado pelos escritos de Agostinho, que se converteu com Romanos, e fortemente influenciado por Deus lendo Romanos para fazer toda a reforma que ele fez na igreja, levando o evangelho e o cristianismo ao que é hoje, né? Muito por causa da reforma de Lutero. Então a gente percebe que o livro de Romanos tem uma influência muito poderosa em cima do cristianismo, falando doutrinariamente, né? Claro que os evangelhos nos mostram a salvação, nos mostram o trabalho de Cristo, nós entendemos quem foi Cristo e o que ele fez pelos evangelhos, mas quando nós falamos de doutrinas da igreja, Romanos é um dos principais, junto com as cartas de Coríntio que a gente estudou semana passada. Ela também é a mais formal e sistemática. É onde Paulo escreve de uma maneira completamente diferente, formal, didática, é muito interessante. O tema principal da carta de Romanos é a justificação. Essa justificação como um presente gratuito de Deus, recebido por meio da fé, não por obras, que difere muito em nosso ensino com o catolicismo atual, por exemplo. Quando o apóstolo ele escreve para Roma, ele ainda não tinha visitado a cidade, né? Como eu falei, ele escreveu antes, né? Estamos aqui na segunda viagem missionária ainda de Paulo, ele visitando Corinto, é de lá que ele escreve. Mas ele queria muito visitar os crentes residentes em Roma. Não quer dizer que, como ele nunca tinha ido, ele não conhecia ninguém. Muito pelo contrário. Se vocês olharem o capítulo 16 de Romanos, a gente percebe que ele tem muitos conhecidos, que ele tem muita gente que ele saúda na carta, um monte de gente, então ele tinha muita gente conhecida por lá, provavelmente os conheceu nas suas viagens missionárias, judeus e gentios. E é interessante de ver que a igreja de Roma não tinha sido fundada por nenhum dos apóstolos. Ela não é uma igreja fundada originalmente por um trabalho missionário dos apóstolos. Quem fazia essas viagens era justamente Paulo. E Paulo não tinha conseguido chegar até lá. Então, como é que a igreja surgiu? Ela surgiu da expansão do evangelho no reino todo do Império Romano, e alguns começaram a ir para a capital, cristãos, e pessoas foram se convertendo lá, e uma igreja foi sendo formada. Então, ela não tem uma base apostólica, e sim cristãos que escreveram. Por isso que Paulo ele percebe a importância e a necessidade de uma explicação mais profunda e abrangente do que o Evangelho fala.
Então ele prepara essa carta justamente com uma cuidadosa explicação, né? Então ele vai ponto a ponto falando sobre o que é a verdade do Evangelho e exibindo muito do antagonismo entre os legalistas, que não têm mais a necessidade da lei, a lei foi cumprida em Cristo, e mostrando a doutrina clara da salvação. E ao mesmo tempo tentando proteger a unidade da igreja. Né? Por quê? Porque é uma igreja também formada de gentios e de judeus. E aquela briga entre gentios e judeus também aparecia muito ali. Né? Ela foi escrita provavelmente entre os anos de 55 e 57. Então, nessa segunda, como eu falei, na segunda viagem missionária, enquanto ele ainda estava em Corinto, e ela se assemelha em muito a carta aos Gálatas. Eu citei isso para vocês quando a gente viu Gálatas, recoloquei aqui alguns textos, caso alguém tenha perdido a aula. Elas são muito parecidas, elas foram escritas na mesma época, então durante aquela segunda viagem missionária, e elas foram escritas com a mesma temática, né? Temática doutrinária, tratando sobre a salvação e sobre a diferença entre lei e graça. Então, quando a gente compara as duas cartas, a gente percebe conceitos fundamentais que são muito idênticos, como, por exemplo, o domínio do pecado sobre todos os homens. O pecado afetou a todos os homens. Quando ele fala todos os homens, ele está falando judeus e gentios. Ele também fala sobre a incapacidade da lei de Moisés para salvar o pecador. A lei não salva, a lei mostra o pecado. Ele trata isso nas duas cartas. Coloquei para vocês aí os textos. Depois eu já enviei, creio que eu já tenho enviado para vocês. Se não, vou enviar logo em seguida um arquivo que tem justamente esses textos também nele, tá? Para não se preocupem. Mostra também a graça de Deus revelada em Cristo e mostra também a justificação somente pela fé e fala um pouco dos frutos do Espírito. Então, essa estrutura toda é muito similar. A diferença é que para os romanos, como teve essa necessidade de uma igreja que não foi fundada pelos apóstolos, Paulo realmente vê a necessidade de fazer algo muito mais profundo, muito mais sério. Então, quando você compara Gálatas e Romanos, você percebe que Romanos é muito mais profundo os ensinamentos. Por quê? Porque na Galácia, Paulo já tinha ensinado pessoalmente. Paulo morou um tempo na Galácia, ele implantou a igreja, ele discipulou os irmãos da igreja, então não tinha uma necessidade tão profunda, e sim de correção de alguns problemas. Quando a gente vê a carta de Romanos, não tinha sido fundado nem por ele, nem por nenhum outro dos apóstolos. Então, ele precisa dessa explicação bem mais aprofundada. Quando a gente olha para a estrutura literária em si de Romanos, nós percebemos que ela é dividida em duas grandes partes principais. A primeira é chamada de doutrinária, que vai do capítulo 1, do versículo 16 até o 11:36, até o final do 11. E a segunda é chamada de exortação, ou alguns chamam também de parte mais prática, que é do 12 ao 15. Além disso, ela tem uma introdução, porque você não começou no versículo 1 do capítulo 1, e nessa introdução ela já é riquíssima em diversos conceitos teológicos, é muito interessante de ler. Indico a vocês que leiam a carta toda, né? Como eu já tinha falado, importante antes das aulas que vocês leiam, que vocês vão ver que o aprendizado vai ser muito melhor. E ele finaliza a carta, né? Uma conclusão da carta com grande número de notas de caráter pessoal. Então essa é a estrutura geral da carta. Sempre quando eu mando para vocês os arquivos de aula, eu coloco um esboço do livro também, né? Quem tem Bíblia de estudo vai ver que na abertura de cada livro tem esse tipo de esboço também, mas eu tenho colocado aí também nos arquivos que estou mandando por WhatsApp para vocês. Então, olhando vou começar pela primeira parte de Romanos, a gente percebe que os temas tratados ali são densos, teologicamente falando, são muito densos. Mas é interessante de ver que Paulo expõe eles de uma forma muito amena, de uma forma de fácil leitura. Você consegue ler e entender o que ele está querendo dizer.
E para isso ele usa diversos recursos literários e estilos de linguagem muito didáticos, como por exemplo diálogos, ele faz perguntas e responde, ele faz citações do Antigo Testamento, importante para aquela parte também judia da igreja. Ele usa diversos tipos de exemplos, alegorias. Então, Paulo é muito didático nessa carta, por isso que eu gosto também tanto dela. Essa seção doutrinária é a mais extensa do livro. Nela, Paulo vai falar muito sobre o ser humano, sobre ele ser dominado pelo pecado, a humanidade em si dominada pelo pecado, e ele mostra muito vividamente a incapacidade que o homem tem de se salvar por esforço próprio. Logo no começo, ele já começa falando que todos os homens são pecadores. E para comprovar isso, ele usa, na verdade, o texto de Salmos. Ele prova que lá no Antigo Testamento isso já era uma verdade, que o povo já deveria saber disso, que ninguém consegue se salvar. Eu coloquei aí Salmo 14, de 1 a 3, que diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Esse texto é o texto onde Paulo constrói o seu argumento de que o pecado afetou a todos, que toda a humanidade foi imersa em pecado. E é esse texto que ele usa em Romanos 3. Se a gente ler Romanos 3, de 10 a 12, inclusive um texto que eu mandei para vocês também via WhatsApp para ler durante a semana, a gente percebe que Paulo escreve, como está escrito, está citando Salmos, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E Paulo faz essa utilização do Antigo Testamento também, porque ele está mostrando que essa doutrina, o pecado a toda a humanidade, ela é aplicável a judeus e gentios. Isso já está desde o Antigo Testamento, aqui falando para o povo judeu. Mas ele também mostra, em seu livro, que assim como o pecado se estende para toda a humanidade, a salvação pela graça também. Paulo vem construindo o seu argumento. O que eu tentei fazer nessa aula, quero ver se eu consigo demonstrar isso para vocês, né? É justamente essa construção de argumento que Paulo vai tendo. É um livro, como eu falei, muito denso, mas eu tentei trazer toda essa construção de assuntos para ver se a gente consegue fechar uma lógica única na carta. E ele então mostra que essa salvação se estende a todos, judeus e gentios, né? Isso ele mostra continuando o capítulo 3. O que eu citei atrás era o início do capítulo 3, agora mais para frente ele vai citar. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, esse tema da justificação e da reconciliação, ele vai se estender por todo o capítulo 3 e pelo capítulo 4. E é interessante ver o modo como Paulo lida com isso, introduzindo essa linguagem jurídica. De novo, ele estava na capital do Império, onde aconteciam os julgamentos, onde a gente tinha esse tipo de conhecimento, e ele introduz isso, por isso a importância do contexto no estudo, né? E é maravilhoso essa introdução de termos jurídicos como lei, mandamento, transgressão, justificação, graça, adoração. É Paulo que vai
popularizar esse tipo de coisa que nós falamos até hoje na igreja. É com ele que a gente aprende isso. E ele mostra que justamente a justificação vem pela graça de Deus, por meio da fé. Ela é obra de Cristo, não alguma obra humana ou algo que você pode fazer para alcançar a sua salvação. Se você é salvo, é porque Cristo fez isso e a fé que você tem também veio de Deus. E ele usa como exemplo a própria vida de Abraão. Abraão creu por fé e ele foi salvo pela fé. No capítulo 4 ele vai tratar sobre isso, mostrando para os judeus também, Paulo escrevendo nessa igreja mista, que desde o Antigo Testamento a salvação nunca foi pela lei, sempre foi pela fé. E ele continua falando sobre isso no capítulo 5. E ele traz no capítulo 5, ele mostra os benefícios dessa salvação. Então ele mostrou, todos pecaram desde Adão, o pecado se espalhou pela humanidade, gentil e judeu, só que a graça também se manifestou a todos, então Cristo morreu, a salvação foi estendida para todos nós, e essa justificação do sacrifício de Cristo traz para nós, traz benefícios, como a gente vê no capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, o que é isso? Ele veio tratando o assunto progressivamente. A nossa esperança de salvação pertence somente em Jesus, é só nele que a gente consegue ter algum tipo de esperança, algum tipo de esperança para o futuro, ou de esperança de vencer o pecado, é somente com Cristo. E ele continua o seu assunto no capítulo 5, mostrando que essa esperança é firmada porque Cristo é capaz de salvar o homem por completo. E a capacidade de salvar de Cristo é muito maior do que a de Adão de corromper. Somos todos frutos do pecado de Adão, né? Então Adão pecou e contaminou a humanidade inteira. Então o nosso pecado é fruto daquele pecado original ainda do Éden, introduziu em nós essa natureza pecaminosa, mas o sangue de Cristo é capaz de mudar isso. Então, no capítulo 5, ele continua no versículo 19, falando que, porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, é quem ele está falando aqui, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos, Cristo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça é superior ao pecado. Ela tem uma capacidade, um poder maior que o do pecado. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo mostra que como o pecado afetou toda a humanidade, também a graça afeta essa humanidade. Terminado de tratar esse assunto, né, então, notem comigo, fazendo uma revisão do que a gente viu. Né, eu sei que é bastante coisa, mas é muito interessante ver a sequência. Todos pecaram. Ninguém faz o bem, não há justo nenhum sequer. O pecado afetou a todos os homens. Cristo veio, Cristo morreu, por meio dele temos salvação. Essa salvação é uma graça imerecida, ela veio por meio da fé, é Deus quem dá a fé, nós temos a fé, e a fé na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, nos salva. Então, ele tratou do problema do pecado, como o pecado surgiu, como o pecado nos afetou, e agora ele vai tratar do pecado depois da nossa justificação, porque infelizmente a gente continua pecando, né, e não para de pecar. Então ele vem tratar agora, a partir do capítulo 6, o pecado dentro do contexto da vida cristã. O que o cristão faz com o pecado? Como ele deve lidar com esse pecado? Né? O pecado deve nos servir não como um estímulo, mas a graça nos atrai para uma união com Cristo de santidade. Então, ele vai demonstrar isso no capítulo 6, quando ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque ele falou, onde tinha o pecado, superabundou a graça. Então ele faz um recurso literário de pergunta e resposta. Ele fala, então,
Se onde tinha pecado superabundou a graça, então quer dizer que eu tenho que pecar mais para ter mais graça? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Pulando para o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos vós, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Cristo nos liberta desse pecado. Com ele a gente consegue essa liberdade, dessa escravidão do pecado. Mas isso não nos torna 100% livres. Nós, depois de convertidos, depois de regenerados pelo sangue, nós não somos livres. Nós somos agora escravos de um novo Senhor, nós somos escravos da justiça. E ele continua no capítulo 6 justamente mostrando isso. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. A tradução mostra servos, mas no original a palavra quer indicar também escravos da justiça. Somos agora escravos de Cristo. Tem uma banda antiga, nem sei se existe mais, mas existia uma banda lá em São Paulo chamada Escravos de Cristo. Né? Essa banda chocava pelo nome e nas letras das músicas eles explicavam justamente essa base, que eles eram escravos agora de Cristo. Eles tinham um novo Senhor. Nós somos servos de Cristo. Né? E ele, então, continua tratando sobre o pecado na vida do cristão, porque ele mostra que a lei antiga, agora falando também para os judeus, a lei servia meramente para revelar o pecado. A lei trazia o pecado à tona e mostrava para o povo quais eram os erros. Mas esse pecado que a lei indicava, meramente indicava que nós tínhamos a necessidade de um Salvador. E no capítulo 7 ele fala sobre isso. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei é quem revela para nós o nosso pecado. Então, é lendo a palavra, é lendo as leis, é lendo todo o trabalho de Cristo que nós vemos, nossa, nós precisamos mudar, nós somos pecadores, nós não conseguimos se achegar a esse Deus. E essa lei, essa palavra, nos revela a nossa necessidade de um Salvador. E construindo o seu argumento, né, ele fala que então qual é o nosso dever? Lutar contra essa antiga natureza. Porque mesmo depois de justificados, de regenerados, o pecado continua habitando em nosso coração, habitando em nossa mente. E o dever do cristão para com o pecado justamente é lutar contra ele. A nossa nova natureza deve lutar contra a nossa antiga natureza. E Paulo demonstra muito bem isso no capítulo 7. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele mostra com esplendor essa luta entre as duas carnes. Então ele mostra, gente, nós fomos regenerados, a salvação chegou até nós, mas nós devemos lutar contra esse pecado diariamente. Aqui ele dá entrada então no assunto da santificação. Ele tratou da corrupção do pecado, a salvação por Cristo, o meio dessa salvação que é a graça e a fé. E agora, o que nós devemos fazer depois? Ele construiu um argumento, né? Por isso, foi isso que eu tentei mostrar para vocês, né?
essa construção do argumento até chegar no ponto de vocês já foram regenerados, bom, só que vocês ainda têm um dever, lutar diariamente para matar esse velho homem. O próprio Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, só o mal. Né? O mal que eu não quero fazer é isso que eu faço. O que é isso? Eu não quero mais pecar, mas eu acabo pecando. Mas graças a Deus, porque Ele é perdoador, porque Ele regenera. Então, ele vai mostrando toda a luta do velho homem contra o novo homem. Né? Não se engane, nós vamos sofrer com isso até a nossa morte, até a nossa santificação final. Quando nós somos com o corpo glorificado e livre do pecado, aí vamos poder falar, ufa, enfim a nossa luta acabou. A luta tem que ser diária, gente. Justificação, santificação é uma coisa diária. Eu citei o exemplo de Agostinho, que se converteu, Santo Agostinho se converteu lendo Romanos, e tem uma frase que é dada a ele, que eu gosto muito, né, que é, você... Peço perdão, esqueci agora a frase que eu ia falar, mas tem um outro conceito que eu gosto também, esse não é dele, é um conceito recente, mas que fala sobre a santificação, e usaram esse exemplo uma vez numa pregação e eu achei genial. Ele fala sobre que a busca por santidade é que nem subir uma escada rolante ao contrário. Né? O que é isso? A escada está descendo e você está tentando subir. Se você se esforçar o tempo inteiro, você consegue vencer o peso dessa escada rolante. Agora, se você não conseguir, se você parar, se você cansar, se ficar parado, você começa a descer de novo. A salvação é assim, enquanto você se esforça, enquanto você luta, você vai conseguindo vencer e se aproximando de Deus na altura. Agora, quando você para de se esforçar, você começa a descer de novo. É isso que o Paulo está falando. É uma luta diária. Você não pode parar, você não pode se entregar. Tem que continuar lutando todo dia para cada vez mais matar este velho homem. E Paulo encerra essa sessão com um capítulo maravilhoso mostrando a forma como nós somos regenerados e como a condenação é tirada de nós por Cristo no capítulo 8. Eu fiz aqui um condensado de alguns versículos maravilhosos, não vou ler o capítulo todo, demoraria muito, mas eu fiz aqui um condensado, um popurrí de versículos, né? Começando no 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E indo mais para o final, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que maravilhoso esse capítulo. Com isso ele encerra todo esse ensino dessa doutrina do pecado. Vocês eram pecadores, vocês mereciam a morte, vocês já estavam mortos. Isso afetou todos vocês, judeus, gentios. Vocês precisaram da ação salvadora de Cristo na cruz. Depois de salvo, vocês têm que lutar para manter a sua santificação diária. Mas, gente, nada pode te separar do amor de Deus.
Essa é a nossa esperança. Nada vai conseguir afetar a nossa salvação. Nós não vamos perder isso, porque isso não é nosso. A salvação veio de Deus. Então, é a certeza que nós temos de que lá no final nós seremos, sim, regenerados por completo, teremos um corpo livre do pecado e vamos poder passar a eternidade louvando e glorificando a Deus. É maravilhoso a gente ver isso. Eu anseio pelo dia que eu vou poder finalmente me encontrar com o meu Salvador. Eu e minha esposa, a gente conversa sempre isso em casa. O nosso anseio por chegar no céu, o nosso desejo de ir para lá, o nosso objetivo de vida é a vida eterna. Então, aqui é uma passagem. Aqui nós temos os nossos deveres como cristãos para cumprir, mas ler esse tipo de relato de Paulo me faz desejar o céu de uma maneira incrível e diária. Eu brinco com a minha esposa que eu conto os meus dias de maneira regressiva. Eu não agradeço a Deus porque, obrigado por mais um dia de vida de manhã. Eu falo, Pai, obrigado porque estou mais um dia próximo de chegar no céu. Isso não é brincadeira, eu faço essa contagem já faz muitos anos. Todo dia eu agradeço a Deus porque eu estou um dia mais próximo de me encontrar com Ele. Estou um dia mais próximo de poder ter o meu corpo livre do pecado. Eu não quero mais pecar. E o único jeito de eu conseguir isso é tendo o meu corpo glorificado. E cada dia que a gente passa, estamos mais próximos disso. Então, Paulo conclui essa parte de ensinamento doutrinário da carta de uma maneira maravilhosa, no capítulo 8. A partir do capítulo 9 até o capítulo 11, ele agora se dirige um pouquinho mais intimamente aos judeus. Como eu falei, era uma igreja mista, então tinha judeus e gentios, e esse trecho ele vai falar bastante agora sobre os judeus. Ele demonstra a preocupação. Paulo também é judeu, então ele tinha essa preocupação com seu próprio povo, porque ele demonstra para o povo de Israel que o fim da lei é Cristo. Isso ele fala lá no capítulo 10. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas ele mostra a forma com que o povo de Israel abandonou Deus. Ele é o povo escolhido. A gente ainda crê que Israel é o povo escolhido, mas Israel abandonou. Ele não quis seguir a Cristo. Negou a Cristo, não reconheceu Cristo como Salvador. E Paulo externa então essa preocupação que ele tem, mas ele também mostra que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29, são irrevogáveis. O que significa isso? Que Israel ainda será restaurado. O capítulo 11 ele vai tratar muito bem disso. Deus terá misericórdia e Deus restaurará Israel. Quando? No futuro. Antes da segunda volta, teremos um período onde Israel será restaurado. E com isso, então, ele termina essa primeira parte da carta, chamada de parte doutrinária. Depois de ensinar sobre tudo isso, uma longa explicação, foram 11 capítulos para explicar essa beleza da salvação, da graça, da fé. Então ele começa agora uma exortação para viver segundo a lei, para viver segundo a lei do amor. É um apelo à fé, à consciência cristã. Então ele mostra que todo crente, todo cristão é chamado a pôr em prática essa lei, a lei do amor. Seja dentro da congregação, seja dentro dos relacionamentos dentro de casa, relacionamentos com a sociedade civil, relacionamento com as autoridades. Então, Paulo começa a pôr em prática e traz conselhos práticos sobre como viver no Evangelho. Por isso eu falei, ela pode ser chamada como parte de exortação ou parte prática. Então, é a reação que o cristão deve ter frente a essa mensagem da salvação. Como que o cristão vai sacrificar aquela vida velha que ele tinha, aquele velho homem, se tornando uma nova criatura. E ele já começa isso de cara no capítulo 12 de uma maneira linda. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele continua no capítulo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O que ele quis dizer? No começo ele vai tratando, então, o que nós temos que fazer, nos apresentar de maneira santa, o nosso corpo tem que ser modificado, buscando a santidade, e como bênção, a igreja recebe o quê?
dons. Então ele já inicia logo no capítulo 12 falando, vocês foram regenerados, agora vocês têm dons. O que estava acontecendo em Romanos é o que aconteceu em Coríntios, que ele teve que tratar também. Uma competição entre dons. Eles estavam competindo quem tinha o melhor dom e tudo mais. Ele fala, gente, vocês todos são um único corpo. O corpo tem diversos membros, mas cada membro tem a sua função. Não é um mais importante do que o outro. Ele começa a tratar da unidade. E logo em seguida, então, ele começa a tratar também, além disso, faz uma lista do que é um comportamento que um cristão tem que ter, qual é a forma apropriada de um cristão viver. No capítulo 12 ainda, a gente percebe a partir do versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele está dando aqui uma lista prática de como o cristão deve viver. Lembrando que Roma já tinha expulsado os judeus, a perseguição oficial ainda não tinha começado, mas os cristãos também não eram muito bem vistos, não. Então ele está falando, gente, o seu inimigo, trate-o de maneira diferente. Mostre a diferença que o cristão tem na sua vida. Então, essa prática diária da salvação e da fé na vida de um cristão. Além disso, ele instrui ainda os cristãos a respeito das atitudes que eles têm que ter perante o governo, perante o próximo, aqueles que não são cristãos. Ele vai falar sobre a segunda vinda, ele vai falar sobre o julgamento que vai ter, a cooperação que deve haver uns sobre os outros. Então, é uma parte muito prática, realmente, mostrando como deve ser a vida diária. Por isso é uma carta tão profunda. A fé deve sempre se manifestar no amor. Então, nós mostramos a fé ao mundo através do amor que nós demonstramos. Essa fé se opõe a qualquer tipo de soberba. Nós não podemos ser soberbos, nós temos que demonstrar o amor ao próximo. Assim nós demonstramos a nossa fé. E no capítulo 16, então, no 15 ele já começa o epílogo, ele vai fazer diversas observações pessoais, saudações pessoais, e ele termina a sua carta com uma maravilhosa doxologia, né? O final da carta, a bênção final da carta, e é linda essa bênção. No versículo 25 ao 27 ele fala, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dada a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Uma baita... um baita final, uma chave de ouro fechando ali esse final dessa carta que revela de maneira tão esplêndida, né? Espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem esse passo a passo, né? O grande tema de Romanos é justamente o poder de Deus para salvar. Os romanos entendiam de poder, né? Eles sabiam que Roma era um império que reinava absoluto sobre toda a região. Então, eles entendiam de poder. E
Paulo mostra, lá em Romanos 1 ainda, que o poder de Deus para o que é Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele demonstra que todos nós fomos afetados por essa graça de Deus, judeus ou gentios. Eu sou gentil, não tenho origem judia. Então, a salvação chegou sim, assim como o pecado chegou em mim, a salvação também chegou em mim. E ela é imerecida, não é por obras. Então, não adianta nenhum tipo de sacrifício que eu vou fazer, não é dinheiro que eu vou dar, não é nada disso. A salvação é meramente pela fé. Isso é um dom gratuito que vem de Deus. A gente vai voltar a esse assunto também quando estudarmos a carta de Efésios, quando Paulo retoma também isso. Ele mostra que os judeus, eles realmente precisavam saber, os gentios precisavam saber disso, porque, como ele diz no capítulo 1, eles adoravam a criatura ao invés do Criador. Então eles formavam imagens de criaturas, de animais e adoravam isso. Mas o judeu também não era indesculpável. Por quê? Porque ele conhecia Deus, conhecia, mas ele tinha abandonado tudo isso. Ele não estava nem conseguindo cumprir a lei, e a própria lei também não salvava. Então não tem distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que isso sirva de exemplo para nós. E que ao ler essa carta, a gente perceba realmente a grandeza do sacrifício de Cristo. O justo morreu em favor dos injustos. Né? Nós somos justificados pela fé. Nós não fizemos nada. Cristo nos alcançou enquanto nós ainda estávamos em rebelião, imersos em pecados. Romanos 5 vai falar sobre isso. A forma como a graça chegou a nós, de forma completamente merecida, nós não somos dignos de nada. Muito pelo contrário, nós somos devedores eternos de Deus, da graça que Ele tem por nós. A graça nos alcançou. E o que Paulo deixa como a aplicação final é a forma como nós temos que lutar contra a nossa velha natureza. E se tem algo que eu posso falar da carta de Romanos e tentar aplicar à vida de vocês, lutem pela salvação, pela santificação diária. Não parem de lutar contra o pecado, contra a velha natureza. Não parem de lutar contra o pecado que ainda domina a sua vida. Eu brinco que cada um tem um pecadinho de estimação, né? Aquele que anda que nem um cachorrinho na coleirinha. Cada um sabe o seu. Seja hiperativismo no trabalho, negando a família, seja não ler a Bíblia, seja o que for, lute contra o pecado. Busquem a santificação, busquem uma vida diária de santificação. Com isso, nós conseguimos, então, alcançar o mais próximo possível, ser semelhantes a Deus, só através dessa justificação. Então, que essa carta possa também mostrar isso para vocês e que a gente possa renovar essa nossa fé e essa nossa confiança que nós temos em Jesus. Que isso sirva de esperança para o futuro, que vocês possam também, junto comigo, buscar cada vez mais esse reino final e tentar se assemelhar cada vez mais com Cristo e ser agradecidos a Deus por essa santificação, por essa justificação, por essa graça imerecida que nós temos. Espero ter me feito entender. É uma carta muito densa, né? Que eu gosto tanto, mas que às vezes é até difícil de explicar, mas que a gente possa ler juntos ela. Recomendo que vocês releiam ela, estudem profundamente. É uma carta maravilhosa. Um grande abraço, nos vemos na semana que vem.